O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos então a solenidade de Todos os Santos. Esta celebração, dada a sua importância, ela é passada para a festa dominical, para celebrarmos no dia do Senhor. E ela é como que um complemento da festa, da comemoração dos fiéis defuntos. Porque na festa, na celebração, na comemoração dos fiéis defuntos, nós celebramos todos aqueles que nos precederam e já faleceram. E a festa de Todos os Santos, nós celebramos todos aqueles que estão na glória, todos aqueles que de fato são santos. Padre, mas todo mundo que morre não vai para o céu? Não. Temos o inferno. Se você não vive o bem, a gente vai para o inferno. Se a gente não pratica o bem, não segue a Cristo, nós vamos para o inferno. Agora, nós também encontramos, o purgatório. Então, se nós não estamos puros, se nós não estamos com um coração preparado, pronto para acolhermos o céu, então nós passamos esse tempo no purgatório e depois sim vamos para o céu. Daí sim vamos participar da glória de Deus, aí sim nós seremos considerados santos. Então hoje, ao celebrarmos a festa de Todos os Santos, nós celebramos aqueles que se encontram na glória, aqueles que se encontram no céu. A igreja, sobretudo ali no tempo da Idade Média mais ou menos, ela construiu muitas igrejas grandes, para acolher o grande número de fiéis, eram tantas igrejas, eram tantas pessoas que precisavam ser acolhidas, que nessas grandes catedrais que se construíram nesse tempo, construíram-se também ao lado
alguns altares, pois enquanto um padre presidia no altar-mor, que é o altar central, nos altares laterais também se celebrava missas. E daí a missa era rezada em latim. O que as pessoas entendiam? Quase nada. Malemar respondiam. E o que as pessoas então faziam enquanto se acontecia a missa? Rezava para os santos. Então, nesse mesmo tempo que houve essa grande construção de igrejas, né, sobretudo nesse momento da Idade Média, também se criou uma grande devoção dos santos. Porque como a missa era em latim, enquanto o padre rezava, celebrava a missa, o povo rezava o terço. O povo só parava para o momento da homilia, que até se tinha um outro nome, né? Se chamava pregação, né? Onde o padre, né, o bispo subia no púlpito e lá falava da moral da igreja e do povo, advertia moralmente o povo a partir do evangelho. Então o povo enquanto isso rezava o terço. Por isso que as igrejas antigas são feitas com tantos rococós, né, no estilo barroco, com tantos santos, com tantas imagens, para que o povo pudesse admirar e rezar enquanto se celebrava a Eucaristia, porque pouco se entendia. Neste momento foi muito bom, não podemos falar que foi de todo ruim. Foi bom porque a devoção aos santos cresceu. Se falava muito dos santos, até umas 2 décadas atrás, 3, né, se falava muito dos santos. Nós entrávamos nas igrejas e encontrávamos muitas imagens de santos. Isso era bom porque os santos são aqueles que imitaram a Jesus de tal modo que servem de exemplo para nós. Então nós vamos aprendendo virtudes e ações para a vida prática, para estarmos no segmento de Jesus, né, a partir da vida dos santos. Isso sempre foi muito bom. Então se falava da vida dos santos, se rezava muito aos santos, mas depois, para algumas pessoas que não eram tão instruídas, pessoas que só vinham na missa de vez em quando, né, pessoas ignorantes, pessoas talvez humildes, que não entendiam muito bem, ou às vezes até fora da igreja, diziam que os católicos eles eram adoradores de imagem, porque não entendia a função, o papel do santo, né? Não sabia o porquê se tinha as imagens. Então até mesmo os católicos, né, pararam de adorar a Jesus na Eucaristia para estar no pé do santo, né? Então às vezes o Santíssimo ficava exposto nas igrejas, a pessoa passava de santo em santo rezando. Quando ela terminava, ela chegava para ajoelhar diante do Santíssimo, já estava na hora de guardar o Santíssimo na capela de novo. Então assim, se perdeu o sentido, as pessoas não entendiam a imagem, o porquê dos santos. E daí então a igreja, falamos, não, vamos focar o nosso olhar, é Jesus Cristo. E depois, sobretudo do Concílio Vaticano II, né, as imagens foram tiradas, né, não foram abolidas, mas foram tiradas da igreja para que o nosso olhar se voltasse para o altar. Então hoje, as igrejas mais modernas, vejamos a nossa, ainda os padres antecessores colocaram algumas imagens no fundo da nossa comunidade, né, da nossa igreja matriz. Mas antigamente, né, assim, as igrejas mais modernas hoje é só a imagem do padroeiro. E olhe lá ainda, né, não tem mais tantas imagens para fixar o olhar. Só que daí se criou um outro problema. Se antes o problema era ficar só olhando para os santos e esquecia de Cristo, agora olha para Cristo, mas as pessoas, né, por conta do desuso de falar da vida dos santos, as pessoas hoje não querem mais falar de uma vida santa. As pessoas não querem mais falar de santidade. Se a gente perguntar aqui, quem quer ser santo? Acho que se 2, 3 pessoas levantar a mão é muito. Ninguém quer mais ser santo, né? A gente fala, eu não, pelo amor de Deus, ser santo, Deus me livre. Nossa, eu levo uma vida tão errada, não sou digno de ser santo não. Então é a concepção errada que nós temos de santo. Os santos são pessoas que vivem, né, a conversão, que vivem o Evangelho e imitam a Jesus Cristo, e são dignos de entrar no céu. Então se nós
não desejamos ser santos, é a mesma coisa de nós dizermos que nós não queremos ir para o céu. Então nós, pelo batismo, somos vocacionados para o céu, somos vocacionados a sermos santos, à santidade. Até na homilia do dia de finados, para aqueles que se encontravam no cemitério, eu dizia na reflexão, né? Logo depois que eu contei aquela historinha da manga, eu dizia, né? Nós não fomos criados para este mundo, nós fomos feitos para o céu. Então nós fomos feitos para a santidade. Então nós devemos almejar ser santo. E tem duas coisas para ser santo, né? Duas coisas que nós precisamos nutrir no coração para sermos santos, alcançarmos a santidade. O primeiro deles é desejar ardentemente imitar a Jesus Cristo, no pensamento, nas ações, né? No seu jeito de ser. E o segundo é unir-se a Ele, é o desejo de unir-se a Jesus Cristo. São duas coisas que precisamos nutrir no nosso coração: o desejo de imitar a Cristo e ali se sacrificar, ali, né, se abrir para a graça, se permitir ser modelado por Deus, e o segundo, desejar se unir a Ele para viver ao seu lado eternamente. Na liturgia de hoje, nós temos alguns textos que nos falam, né, sobre a santidade, também sobre os santos. Encontramos hoje o belíssimo Evangelho de Mateus com as bem-aventuranças, né, falando sobre aqueles que vivem o Evangelho, aqueles que promovem a paz, esses então alcançarão misericórdia e estarão no coração de Deus. Mas hoje especificamente gostaria de chamar a atenção de vocês para a primeira leitura do livro do Apocalipse, que é um livro que muitas pessoas às vezes têm medo, porque ela tem uma linguagem apocalíptica. São João escreve com termos muito teológicos e parece que nós ou temos medo, não entendemos, ou vamos muito o que dizem por aí e não nos aprofundamos nesse texto. E por isso que eu acho que hoje vem ao nosso encontro esta oportunidade. Então, a primeira leitura, Apocalipse, né, de São João, como já diz o próprio título do texto de hoje. Então quem escreve é João. E o que João escreve dizendo no livro do Apocalipse? Que esta vida, o mundo, ele é marcado por muito sofrimento e por muita dor, mas haverá dias em que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza e nem sofrimento. Mas para nós sabermos sobre o mistério da vida, né, de modo geral, para entendermos o mistério de vida e morte, nós precisamos ler o livro da vida. E esse livro da vida encontra-se fechado, lacrado por 7 selos. E daí é o grande questionamento na primeira parte do livro do Apocalipse: quem é que vai vir para nos revelar o que está escrito no livro da vida? Quem é que vai nos decifrar o mistério da vida e da morte? Então aparecem os anjos, e a cada anjo que aparece, um selo do livro, ele é quebrado, e uma parte do livro vai sendo aberta. E o 7º e último livro, né, o último selo, é o Cordeiro imolado que abre, que nós sabemos que é Jesus Cristo. Então é Jesus quem vem a partir do mistério da sua paixão, morte e ressurreição, nos falar do mistério da morte e ressurreição, que nós passamos por esta vida marcadas por cruzes para chegarmos ao céu, para chegarmos à glória. Então ele se utiliza de toda uma linguagem simbólica para falar da pessoa de Jesus Cristo, que vem então nos trazer a salvação. E daí, né, onde nós adentramos a leitura de hoje, dizendo que esses salvos por Jesus, por este Cordeiro imolado, serão 144 mil. Misericórdia, né? Se fosse só 144 mil, nós já estávamos perdidos, né? Porque quantos bilhões de pessoas já não passaram por este mundo, desde a sua criação? Quantos hoje nós não somos no mundo? Quantos bilhões nós não somos?
né? Então assim, é um número simbólico. E o que significa falar que serão salvos 144 mil? Então, é 12 vezes 12 vezes 1000. 12 representando o Antigo Testamento nas 12 tribos de Israel. Mais 12 é os 12 apóstolos, representando todo o povo do Novo Testamento. Então, quando fazemos a multiplicação de 12 vezes 12, são 144, dizendo então que todo o povo bíblico será salvo. Mas não para por aí, porque não é só 144, é 144 mil. Então esse número, 12 vezes 12 vezes 1000, e o número 1000 é o símbolo, é o número da plenitude, né? É o número da plenitude, da infinidade, né? Do infinito. Então mostrando que da parte de Deus todos serão salvos. Por isso que 12 vezes 12 vezes 1000, todo o povo bíblico será salvo, e todos aqueles que também desejarem ser salvos, porque da parte de Deus todos alcançam essa graça. E daí depois ainda vem dizendo que além desses 144 mil, João viu uma grande multidão com vestes brancas, essas roupas que foram alvejadas e lavadas no sangue do Cordeiro. De quem ele está falando? Estão falando dos nossos santos, esses que passaram muitas vezes por uma vida de tribulação, de dificuldade, mas se esforçaram em serem bons, e eles então participaram da paixão, morte e ressurreição de Jesus. São esses então que se encontram, né, no céu. É disto que está falando então a primeira leitura. Então que nós, a partir desse texto, tendo ouvido um pouco, entendendo mais, né, nutramos esse desejo, né, de imitar a Jesus, também de desejar-nos, nos unir a Ele, para assim alcançarmos o céu, para que nós assim sejamos santos. Então que nesta celebração nós peçamos a graça e o auxílio de Deus, para que, né, no nosso coração não nutramos coisas más, né, que nós possamos cultivar coisas boas, pois foi para o bem que nós fomos criados. Quantas vezes nós, né, nutrimos no nosso coração mágoas, raiva, rancor, desamor, né? Não vivemos mais amizades, né? Então que nós possamos hoje, ao celebrarmos a festa de todos os santos, né, desejando ir para o céu, que todos nós possamos dizer às pessoas o quanto amamos a elas. Vamos dizer às pessoas que às vezes nos causaram algum mal, né, dando o seu perdão, reatando as amizades, pois só assim é que nós vamos imitar a Cristo, e só assim alcançaremos também, né, essa veste que é lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. Que Deus nos ajude, assim seja. Amém.